Tendemos a achar a história como uma coisa muito simples. Aconteceu no passado, parece que aconteceu necessariamente, quando afinal não é nada disso. E quando prescrutamos um pouco mais, descobrimos a imensa complexidade. Nuno Gonçalo Monteiro e Ana Leal de Faria editaram um livro sobre uma figura absolutamente extraordinária da nossa história, o Conde Castelo Melhor. É sobre ele que vamos falar e também sobre esta ideia de fazer história. Boa noite, Nuno. Para já peço imensa desculpa de não ter convidado a Ana Leal de Faria, um bocado meu, se calhar também poderia ter vindo. Começo por lhe oferecer um café. Quer café? Muito obrigado, vou aceitar. Disse que já tinha bebido 3 cafés hoje. Não, vou só dar uns bolos. Muito obrigado. Este livro é um livro extraordinário, é um livro académico, digamos assim. Portanto, não é uma história, não é uma biografia, não é aquela coisa muito comprehensive, como dizem os ingleses, em que se centra na personagem que ela fez. É composto por oito ensaios e cada um vai ao fundo, muito ao fundo de cada uma das questões. E acabamos por ter aqui uma visão multifacetada de uma personagem que só teve 5 anos no poder, mas que foi absolutamente decisiva. E dessa visão não conseguimos tirar nenhuma conclusão de quem era ele, se é que isto interessa. Estava a apontar uma enorme limitação. Não, pelo contrário. De alguma maneira, enfim... Isso traz complexidade à personagem. Essa é uma intenção... Enfim, o livro tem vários propósitos. Um deles, que me parece absolutamente fundamental, é mostrar como há passados que se parecem relativamente remotos, mas que são relevantes e que merecem ser conhecidos num exercício que é, sobretudo, um exercício de alteridade, para pôr as coisas de uma forma clara. A ideia não é transformar Castelo Melhor num personagem dos nossos dias, não é pô-lo a circular aqui pela rua. É, pelo contrário, entendê-lo nos seus contextos. Nos contextos onde ele, efetivamente, teve um papel extremamente importante, extremamente relevante. Que contextos? Nos contextos, no fundo, do rescaldo de uma grande guerra europeia, a Guerra dos 30 Anos, na qual a restauração portuguesa de 1640 e as últimas etapas da guerra, nas quais, dos anos 60 já, nas quais o Castelo Melhor participa, são ainda, de alguma maneira, peças integrantes. E a nossa intenção foi olhar para este passado remoto sem o transformar numa projeção, numa retroprojeção das categorias, das formas de entender as pessoas e as situações características do nosso presente. E, portanto, este trabalho tem uma dimensão destacada. Um dos seus objetivos é, obviamente, sublinhar a atuação de uma personagem central do século XVII português, de alguma forma revelá-la a um público que nesta aproximação é sobretudo um público mais académico, mas que em iniciativas futuras será um público mais alargado, mas ao mesmo tempo sem lhe retirar a diferença que esse personagem tem, sem imaginar que ele é simplesmente alguém dos nossos dias, porque nós, no limite, só conseguimos entender o nosso presente se tivermos em conta a complexidade dos múltiplos legados que nos condicionam e que, de alguma forma, nos informam. E, portanto, essa interseção de Castelo Melhor em vários domínios, em vários planos, que vão desde a sua atuação na guerra, até à sua atuação na diplomacia, até aos seus pareceres no exílio, passando pela administração da sua casa, pela atuação que teve depois quando regressa a Portugal, ou finalmente pela gestão do seu património e pela história do património da sua casa, e também pelo legado e a reconstrução que da personagem fazem os seus descendentes. Tudo isso são formas, ao mesmo tempo, de sublinhar um destino singular e irredutível, encarando na sua multidimensionalidade, para usar uma palavra um pouco pesada, mas enfim, e ao mesmo tempo sublinhar
que para apreendermos a personagem e o seu tempo, temos que o inserir nesses espaços múltiplos que são necessariamente espaços diferentes dos nossos. E um dos objetivos deste tipo de exercícios é também reconstituir o passado, na medida do possível, a partir de diferentes aproximações, mas ao mesmo tempo sublinhando que ele tem a sua diferença. É um passado, é uma outra dimensão, não serve para lidar com ele não se podem utilizar simplesmente as categorias, os referentes e os modelos do nosso presente. Uma das coisas que temos hoje muito, enfim, de uma forma exaustiva, não se pode dizer que as pessoas, enfim, que os públicos mais alargados, não necessariamente académicos, se desligaram do interesse pelos passados. Acho que ele continua a existir, mas o que nós assistimos dominantemente é uma tendência para uma normalização quase que hollywoodesca desses passados. E, portanto, nós temos muitas séries televisivas em que as pessoas de épocas diferentes, em vez de aparecerem na sua diferença, aparecem como pessoas do nosso tempo vestidas de maneira diferente. Ora, não é isso que queremos fazer aqui. Mas há uma coisa que é extraordinário quando se começa a analisar estes protagonistas e estes períodos que nós podemos tirar para o nosso tempo, que é o seguinte: eu se calhar agora vou fazer aqui um arrazoado um bocado demorado. 1640, os conjurados saíram do palácio, chegaram ao Palácio Real, atiraram Miguel Vasconcelos pela janela, correram com a Duquesa de Mantua, não é? Está feito. E não foi nada disso, foi tudo uma complexidade absolutamente inacreditável. Portugal foi um Estado pária até 1668, quando o Papa o reconheceu. Houve 3 batalhas importantíssimas pelo meio, em que é extraordinário como as vencemos. Fala-se muito de Aljubarrota, mas depois não se fala da Batalha das Linhas de Elvas e de Montes Claros. Tivemos um rei, do qual eu fui valido, que era um deficiente, era uma personagem louco, um alienado. Havia conspirações constantes dentro da corte, havia um cenário internacional complicadíssimo. Aliás, há uma coisa que eu não percebi, que é a relação dele com a França. Ele traz cá a princesa francesa para casar, mas depois a princesa revolta-se contra ele. Ou seja, o que é que nós podemos tirar daqui como conclusão? É que esse lado hollywoodesco, há uns homens que têm uma boa ideia sobre as coisas e finalmente triunfam como se aquilo fosse um destino revelado. E quando nós lemos isto quer dizer, este livro, e das várias facetas que ele aborda, nós vemos que eles enfrentaram problemas de uma complexidade imensa, conseguiram tentar soluções que depois falhavam e tentavam outras para a frente e para trás, e de facto parece que nós temos a ideia que só os nossos tempos é que são complicados, os outros era tudo simples. Não era. É impressionante da maneira como ele manobra durante 5 anos, estava-lhe a dizer há bocado, é impressionante como é que uma pessoa só teve 5 anos no poder e foi tão decisiva na história. Não deve haver outro regente e outra figura histórica em Portugal com tão pouco poder e que tenha sido tão decisiva. E pronto, e o que eu retiro deste livro é de facto a complexidade dos problemas que estes homens enfrentaram, quando nós temos aquela ideia muito simplificada. Houve uma revolução e já está. E achar sempre que os nossos tempos é que são complicados, os outros eram relativamente simples. Eu não fiz uma pergunta, mas... Muito bem, eu acho que é uma leitura, e é uma leitura importante e interessante, que eu acho que me permite, se me deixar, responder-lhe... Já lhe roubei muito tempo. Responder em vários planos. Um desses planos que eu acho que estava implícito na sua questão é que nós consideramos a independência portuguesa como um dado natural. E sem entrar aqui numa longa discussão sobre... Não foi nada. Identidades, enfim, que é um assunto muito interessante, muito relevante e tem outra sede de discussão. A verdade é que este período é um período em que se percebe claramente que, pelo contrário, esteve, independentemente da existência de fatores que favoreciam essa opção, alguns muito consolidados e antigos, a verdade é que ela esteve dependente de uma conjuntura internacional específica muito, muito instável e que o desenlace podia ter sido esse, ou se as coisas tivessem corrido muito mal, podia não ter sido
podia ser sido Não completamente... precisavam de correr muito mal, bastava correr um bocadinho mal. Portanto, essa é devolver um pouco um facto, uma dimensão absolutamente indiscutível, que é, há contextos que decidem, independentemente das dimensões que nós chamaríamos estruturais, ou seja, que são mais de um tempo mais longo, a verdade é que há contextos que podem fazer com que uma coisa, com que uma realidade política vingue ou não vingue. Isso pode às vezes depender de batalhas e de outros contextos muito específicos, e depois, de alguma maneira, o que se passa neste tempo muito curto pode-se projetar em tempos muito longos. E, portanto, devolver à Guerra da Restauração, à independência portuguesa, finalmente, digamos, uma certa imponderabilidade, parece-me que é uma leitura interessante e muito importante deste livro. De resto, segunda dimensão que queria destacar, a verdade é que os portugueses, quando em 1640 e nos anos subsequentes optam uma elite dirigente específica que, enfim, que tinha uma posição relativamente segunda na hierarquia do governo dos Áustria, opta por essa solução. A verdade é que o cenário internacional que tem é um cenário relativamente hostil. Eles são vistos como rebeldes em larga durante muito tempo, e precisamente o que nós apanhamos no tempo de Castelo Melhor, levado a cabo com extrema eficácia por ele, é através de, enfim, uma alteração de conjuntura, mas também de uma política muito ativa de casamentos, que a Inglaterra, depois, enfim, através da França, tentar superar essa situação de escasso reconhecimento, jogando naturalmente no facto de haver potências que rivalizam com a Espanha e que acabam por funcionar de uma maneira muito decisiva nas opções que, de uma forma particularmente eficaz, Castelo Melhor tomou, sobretudo nestes anos 60. Finalmente, para responder à questão que me colocou, França e Inglaterra, a verdade é que são as duas potências que em momentos diferentes se defrontam com os Áustria-espanhóis, que são, digamos, neste caso, o grande rival, enfim, a potência contra a qual Portugal se quer autonomizar. E a verdade é que os dois são usados em momentos diferentes e nem sequer no período de Castelo Melhor há sempre uma opção por um ou por outro. A instabilidade da guerra vai fazendo com que essas opções vão mudando. E, portanto, inclusive o rescaldo da guerra e do afastamento do Castelo Melhor, no fim dessa guerra, não é de imediata consolidação da aliança inglesa, mas uma política que o próprio Castelo Melhor algumas vezes lhe chamou assim, uma política de neutralidade, ou seja, uma política de tentar jogar com um certo equilíbrio entre as potências europeias. No entanto, foi o próprio Castelo Melhor que, numa outra grande conjuntura de guerra europeia, a Guerra da Sucessão de Espanha do início do século XVIII, onde Portugal acabou por participar por decisão própria, fez com que, contribuiu para que uma opção inicial, que era de neutralidade, depois há um momento em que há uma opção francesa e depois finalmente opta-se pela opção inglesa, já a pensar evidentemente no Brasil. É um fator que está, enfim, subliminarmente não está lá. Ora, precisamente, Castelo Melhor acaba por apadrinhar por concordar com esta opção, que é finalmente aquela, ele colabora em dois contextos completamente diferentes, uma como principal decisor político, como valido e homem de confiança do rei, noutra em que é apenas um dos conselheiros, enfim, reabilitado, ou enfim, ainda não inteiramente reabilitado, mas que é consultado de todas as maneiras, e as opções não são exatamente as mesmas, porque os contextos mudaram completamente. A única e grande diferença é que esta opção de 1703 nunca mais será, de facto, e digamos de uma forma consolidada, será revista. Ou seja, a aliança inglesa vai se manter como uma dimensão estável, enfim, é questionada por pressões francesas e outras em certos momentos, é muito criticada noutros momentos internamente, mas a verdade é que se vai manter no essencial
até, enfim, à integração de Portugal na NATO, para pôr as coisas... Não, mas é Sim, assim sim, mesmo. sim, sim, é claro, assim mesmo, ou seja, claro. não se pode entender, e portanto, são as tais múltiplas leituras que um livro... Também não podemos entender o Castelo Melhor se não tivermos em conta a sua casa, a forma como se empenhou na construção da sua casa, a forma como nunca dissociou Já lá o vamos a esse serviço ao ponto. rei Já lá do vamos a esse ponto. acrescentamento da sua casa. E estes parâmetros que hoje nos podem parecer completamente contrapostos, a verdade é que na época podiam-se combinar de uma forma, digamos, sólida e consolidada. Já iremos como aí. hoje. Foi ele que conseguiu convencer os Saboias a casar Maria Francisca com o Afonso VI, certo? Foi ele que conseguiu dar esse passo, para consolidar o poder de Afonso VI. Mas depois a senhora veio, e só quando veio é que percebeu o engano matrimonial que tinha um incapaz como marido, teve um desaguisado com o secretário de Castelo Melhor, e acabou por se aliar a Dom Pedro, irmão de Afonso VI, para remover Afonso VI e com ele Castelo Melhor. Ou seja, aquilo que ele conseguiu num primeiro passo é aquilo que depois se vira contra ele no segundo. Ou estou a ver mal? Não, E isto é sempre muito estranho porque nós julgamos que as políticas são uma flecha e afinal... Houve de facto, quer dizer, a opção foi corroborada e apoiada por ele. Mas a verdade é que, enfim, nós, juntamente com o colóquio em que este livro, enfim, o colóquio inicial que teve na base deste livro, projetámos o filme do João Mário Grilo, O Processo do Rei, que dá um pouco essa dimensão romanesca, digamos, no plano da família real, e onde Castelo Melhor aparece, de resto, com o papel que teve. Mas a verdade é que essa viragem é uma viragem que traduz também o facto de, não só a percepção que acaba por ter da realidade, como o facto de a Rainha Dona Maria Francisca Isabel de Saboia se manter muito ligada, ter muita influência francesa, e portanto isso também acaba por pesar, ou seja, também há aqui uma dimensão de comunicação com a coroa francesa que acaba por pesar nas opções tomadas, não é? Não estou a dizer que ela era uma simples agente francesa, mas enfim, essa dimensão também existiu, combinando-se com outras dimensões. E uma outra dimensão, que o livro, aliás, este não é uma biografia de Castelo Melhor, este é um conjunto de ensaios sobre algumas das dimensões da figura. Nós temos, enfim, o objetivo de, a prazo, fazer um exercício mais estritamente biográfico. De qualquer maneira, eu penso que esta aproximação permite entrever muitas das dimensões que rodeiam a sua atuação. E uma das mais importantes, mas não muito desenvolvida aqui, é que verdadeiramente, embora lhe chamassem primeiro-ministro, a verdade é que não havia figura de primeiro-ministro na altura. Ou seja, os validos, como ele é, e como de alguma forma será mais tarde Pombal, embora durante muito mais tempo, não tinham, e há mesmo até uma crítica muito forte nesta altura a esse estatuto, Exatamente. não tinham um estatuto definido, não havia, ele vai desencantar um regimento do escrivão da puridade, mas a verdade é que não havia um estatuto de primeiro-ministro. E era disso que nos tínhamos libertado em 1640. Era isso que era feito contra o Olivares. Contra o Olivares. Contra o Olivares. E esse é um ponto que é absolutamente extraordinário. Ou seja, e há todo um discurso em 1640 contra o valimento do Olivares, que tinha, enfim, era uma das coisas que se imputava à monarquia dos Áustria. Áustria, estou a dizer Filipes, para as pessoas me entenderem melhor. Os Filipes. Era precisamente ter havido um valido que decidia tudo à margem dos conselhos, das consultas, porque o sistema de funcionamento da administração do antigo regime, o rei invocava um poder certo e ciência absoluta, mas de facto o que se esperava do rei é que o rei consultasse os vários conselhos e, portanto, conciliasse os poderes, fizesse toda uma série de consultas antes de decidir. Claro que quando havia guerra, e é este um aspecto em que a própria emergência do triunvirato e depois do Castelo Melhor só se podem entender essa luz, quando há uma guerra, os mecanismos de decisão
têm que ser mais rápidos e, portanto, isso evidentemente tende a favorecer lógicas mais expeditas tende a favorecer, não quer dizer que depois as coisas se confirmem, mas tende a favorecer lógicas e mecanismos mais expeditos de discussão, de decisão, quero dizer. De qualquer maneira, o aspecto fundamental é que Castelo Melhor não tem um poder próprio, não tem um regimento que lhe permita decidir sobre todas as matérias. O seu poder continua a ser um poder delegado e que, no limite, só funciona com a assinatura do rei. E, portanto, há sempre uma fragilidade dos relitos que estão sempre dependentes do rei lhes dar esse poder ou não. Caso, vamos lá ver. Uma das coisas, quando eu há bocado disse que o livro é fragmentado, e isso não é uma biografia. Não é ainda uma biografia. E é fragmentado, e é uma vantagem, disse eu, não é um defeito, é uma vantagem, é pelo seguinte, porque não é uma biografia. Não se tenta aqui traçar um perfil psicológico ou das intenções. É um livro que narra uma relação com acontecimentos e os acontecimentos produzidos nessa relação, se é que me estou a explicar bem. O que é que resulta daqui? Resulta que nós vemos ao mesmo tempo uma personagem tão viva como as atuais e, sobretudo, num tempo em que reduzimos tudo a uma unidimensionalidade, é impossível fazer um juízo moral sobre este homem. Ele ascende ao poder por um golpe de Estado, afastando Luísa de Gusmão, que também nunca se fala, mas que se calhar tinha o projeto de criar uma independência portuguesa para facilitar os interesses de Guzmán na Andaluzia. E, portanto, não era... Ela trabalhava com arcas encoeiradas, como se costuma dizer. Portanto, vemos aqui um rapaz golpista que faz aqui um golpe de Estado. Ainda por cima aproveita... Não é só eu, mas é um grupo. Pronto, é uma clique. É uma camarilha, vou usar assim. Aproveita-se de um rei incapaz e que, portanto, se calhar assinava tudo o que lhe pusessem à frente se tivesse confiança nessa pessoa. Ao mesmo tempo, vemos um homem capaz de tomar decisões fortíssimas e tremendas, nomeadamente nas batalhas, e que beneficia o país. Mas vemos também alguém que lucra pessoalmente com isso, porque no artigo sobre a consolidação da casa, ele consolidou muito bem a sua casa. Se virmos do ponto de vista do seu Némesis, que é o Duque de Cadaval, há ali um oportunista, com sinais de nepotismo e amiguismo. Mas depois, se virmos os resultados de algumas políticas dele e sobretudo o que ele veio a fazer depois, vimos um homem que tomou decisões francamente boas para o país. Ou seja, não se consegue ter aquela imagem, e isto acho magnífico, de um estadista iluminado e generoso, mas também não se consegue ter aquela imagem de um oportunista que se aproveitou de um rei para benefício próprio. E foi tudo isto, se calhar. Eu acho que essa visão, isto não quer dizer que não seja possível descobrir coerência e consistência na biografia, ou seja, tanto quanto é possível numa biografia resistir à ilusão biográfica e dar demasiada coerência às personagens, porque, enfim, as vidas das pessoas são sempre também uma sucessão de contextos. Mas é evidente que é possível descobrir uma coerência de valores na sua atuação. Essa coerência de valores era dada pelo seu estatuto social, e estamos aqui num período de grande aristocratização da vida política, ou seja, em que os principais atores políticos fazem parte de um grupo reduzido de famílias e de grandes casas, e, portanto, não havia, e esse é o aspecto que eu queria sublinhar, não havia contradição para eles entre o acrescentamento da sua casa, o engrandecimento da sua casa em bens materiais e também em bens simbólicos, ou seja, em memória, em serviços prestados que eram invocados e depois celebrados, e depois, naturalmente, também o acrescentamento material e o serviço à coroa. De alguma maneira existia um dispositivo, que era o dispositivo de doações do rei, que permitia, de alguma forma, assegurar um sistema que era um sistema bastante circular, mas que funcionava e tinha uma legitimidade. Não é? É claro que os opositores políticos podiam sempre dizer que tinha sido usado em benefício próprio.
mas a verdade é que isso era uma espécie de pau de dois gumes, podia ser usado, podia ser justificado e ao mesmo tempo podia ser imputado, ou seja, os mesmos despachos podiam ser subavaliados ou sobreavaliados consoante o olhar que sobre eles incidia. E o próprio, é interessante depois ver os despachos que sobre remuneração de serviço o próprio Castelo Melhor faz, onde ele tenta definir uma bitola de avaliação de quem merecia e quem não merecia. Mas isso era uma parte do sistema, ou seja, os vassalos que faziam serviços destacados, que no fundo eram recrutados num conjunto muito limitado de grupos aristocráticos, famílias aristocráticas, grandes casas aristocráticas, podiam esperar do rei que ele os remunerasse, os seus serviços, em doações régias. O sistema funcionava assim e, desse ponto de vista, a restauração reforça uma dinastia que repousa nesse tipo de aliança, numa aliança entre, precisamente, os grandes fidalgos que a sustentam na guerra e aquilo que a própria dinastia vai ser até à Revolução Liberal. Não, porque boa parte ficou do outro lado. Uma parte ficou do outro lado. É uma história que não se conta. Os maiores ficaram do lado de Espanha. Boa parte ficou do lado de lá. Depois alguns descendentes voltaram, outros não. E esse é um aspecto que devolver a instabilidade, digamos, e ao mesmo tempo destacar irregularidades como esta que eu acabo de salientar, eu acho que é uma dos incentivos deste tipo de trabalhos históricos de investigação, mas que evidentemente não dispensam um texto de maior divulgação e mais voltado para a divulgação. Sendo que é possível fazer divulgação, penso eu, sem se cair na simplificação de retroprojetar noções de corrupção, noções, não quer dizer que ela não existisse na altura, mas tinha outras formas de se manifestar e outras linguagens, e portanto eu penso que é possível, apesar de tudo, apostar em trabalhos de divulgação que consigam ao mesmo tempo comunicar as pessoas do passado, e para isso tem que utilizar uma linguagem que as pessoas entendam. Se nós não falamos a mesma língua, não conseguimos comunicar, mas, ao mesmo tempo, sem retirar a alteridade, como disse no início, sem retirar a diferença ao passado, que é, de alguma forma, um pressuposto de todo o trabalho dos historiadores. Mesmo quando nós trabalhamos sobre tempos mais recentes, a nossa atitude tem sempre que ser uma atitude de distanciamento crítico e o primeiro momento deve ser, pelo menos, um momento de alguma estranheza. Pois, mas depois há aqui uma coisa que lhes até a rir à gargalhada, não porque está mal, mas porque está muito bem. No capítulo Património e Rendimentos da Casa de Castelo Melhor, de João Paulo Salvado, a página 182, diz assim: a especificidade do caso português assenta numa forte dependência do grupo, os fidalgos, face aos bens da coroa e ordens. A manutenção e o acrescentamento económico das casas fazia-se por via do serviço régio. Ou seja, já nesta altura havia uma dependência enorme do Estado Central. Parece que não mudou nada desde esta altura até hoje. Bom, mas já estavam a aparecer os mercadores independentes English gentlemen, de certa maneira a contradizer a aristocracia inglesa, as companhias holandesas, e nós ainda continuamos aqui a viver sempre do poder do Estado. Quer dizer, tão pouco mudou. E diz para não ser retroativo. Mas deixe-me só aí fazer dois tipos de comentário, porque esse assunto é um assunto que enfim, que eu enfim, considero-me um investigador muito interessado. A primeira dimensão é que este sistema era um sistema que repousava numa lógica, digamos, tardo-medieval, que era a ideia de que os bens da coroa, de que os grandes vassalos e os grandes serviços devem ser legitimamente remunerados em doações pelo rei ou na renovação dos bens que já se tem. Portanto, ao contrário de outras situações, esta é uma situação que está incorporada nas instituições, ou seja, que fazia parte da norma das instituições. E, portanto, não se trata de um elemento espúrio, ilegítimo, mas de qualquer coisa que estava dentro da ordem normativa e legítima. Era assim.
pouco mudou. Por outro lado, é preciso ter em conta que, pelo meio, o discurso da Revolução Liberal, um aspecto absolutamente central do discurso da Revolução Liberal, que muitas vezes os historiadores de outras perspectivas não incorporam, é que é fundamentalmente contra este vínculo e contra a realidade social que ele estrutura que se faz uma boa parte da legislação liberal, em particular os famosos decretos do Mozinho da Silveira. E, portanto, há toda uma cultura de crítica feroz a este tipo de relação, que é, de facto, que é uma marca específica da realidade portuguesa, porque este tipo de relação é muito marcante em épocas mais remotas, mas nos séculos XVII e XVIII geralmente já não tem esta dimensão institucionalizada e formalizada como tinha em Portugal. O que é estranho, porque nós, menos de um século antes deste período, éramos uma nação mercantil absolutamente florescente, não é? Com o tráfico Também das não Índias. sei se isso há... E não criámos uma classe mercantil com peso social. Mas quando chega as classes aqui, mercantis... em 1660, parece que nunca houve. Os grupos mercantis em Portugal, como noutros tempos, como noutros sítios, tendem a não se renovar biologicamente, ou seja, tendem a ser uma ocupação de uma ou duas gerações. Isso só se começa a modificar em Portugal em finais do século XVIII e, no caso português, há um período em que os cristãos novos têm um peso muito grande nesses grupos mercantis, esses precisamente são mais estáveis, mas o que sucede e o que coexiste com este modelo é um modelo em que as fortunas mercantis se fazem numa geração e depois nas gerações seguintes esses grupos mercantis tentam transmutar-se em grupos fidalgos. E, portanto, este processo é um processo que não é especificamente português, embora em Portugal tenha certas marcas singulares que se mantêm bem dentro. Há muitas coisas que o público em geral não sabe, e uma delas é que aos cristãos novos se vão suceder os minhotos como principal fonte de recrutamento dos grupos mercantis. Mas, digamos, esta história é uma história social portuguesa que, no fundo, se cruza com a história política, mas que, em geral, é pouco conhecida e é pouco difundida. Desculpa o plebeísmo que eu vou dizer agora para encerrar. Ao lado disto, de Conde Castelo Melhor e do seu tempo, o Game of Thrones é uma brincadeira de crianças. A complexidade de um tempo e de uma figura nesta coletânea de ensaios. Não sei se posso acrescentar. Eu estava a acabar o programa, mas faça favor. Há aqui uns azulejos que foram utilizados no capítulo mais, enfim, da retratística, uns azulejos que têm uma certa imagem da corte como um conjunto de leões que se defrontam e, portanto, essa imagem talvez seja significativa do contexto em que atuou Castelo Melhor.